Deixei de ver o pessoal. Tem que ficar em silêncio? Pode? Pode. Bom, vamos lá então. Agora sim, meus queridos, vou dar mais uma vez as boas-vindas, tá bom? À 17ª Feira do Livro, com o tema Letras e Músicas, que homenageia o nosso querido Milton Nascimento. E aí eu não podia ter convidados melhores, né? Mais musicais, mais poéticos que vocês dois, tá bom? Eu estava comentando aqui nos bastidores com o Álvaro, com a Isilda, que recebemos inúmeras escolas de toda a região, acho que foi cerca de 15 mil crianças no total, não sei, estudantes, e muito bonito ver eles participando, eles absorvendo esse universo da literatura e da música. Temos um espaço onde fazemos uma oficina que aborda o Clube da Esquina, então ver um monte de pequenos cantando as músicas do Clube da Esquina, que faz 50 anos, não é? Então é muito bom. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, muito bom ver vocês, mesmo que virtualmente. E eu vou apresentar então novamente, tá bom? Rapidinho para vocês, os nossos convidados. Isilda Nunes é uma artista plástica e escritora portuguesa com premiações mundiais. Tem poemas traduzidos em mais de 20 línguas e publicados em cerca de 40 países. É coautora de antologias nacionais e estrangeiras e de livros de poesia e prosa. Além de outros cargos, é presidente da CIESART, Câmara Internacional de Escritores e Artistas em Portugal. Isilda, te agradeço mais uma vez o convite para fazer parte da vice-presidência da CIESART no Brasil, tá bom? Espero poder contribuir e continuar essa troca sensível entre os dois países, né? Não só entre Brasil e Portugal, mas também entre todos os países da lusofonia. Vamos ao Álvaro, então. Álvaro nasceu em Portugal em 1960, atua como jornalista em várias rádios e jornais nacionais e locais. Nomeado em 2022 vice-presidente da CIESART de Portugal, recebeu o primeiro prêmio literário JN com o conto A Minha Viagem ao Sol, em Moçambique. Em 2022, ganhou o galardão Grito de Mulher em Lisboa. Ganhou também, em 2022, Medalha Literária Internacional Miguel de Cervantes. É coautor de dezenas de antologias poéticas nacionais e internacionais, algumas das quais bilíngues. E o Álvaro tem obras traduzidas em 11 línguas, não é, Álvaro? Difundidas por mais de 2 dezenas de países. Já são mais umas quantas. Já são mais, vocês estão pelo mundo. Eu sei que vocês acabaram de voltar da Grécia, e eu vou perguntar esse prêmio que a Isilda recebeu, e eu queria que vocês me falassem um pouco da CIESART, né? Qual o papel dela no universo literário de Portugal e do mundo, e como essa troca entre os países pode enriquecer não só a literatura, como a língua portuguesa, né? Me fala um pouco disso, vocês, por favor. Olha, boa tarde a todos, boa tarde para Filipe Ossos e para ti em especial também, um abraço de coração. Para todos os que estão assistindo aí também, os votos de uma boa tarde, gostem de estar connosco e com a língua portuguesa. E dizer-vos então que é importante que todos nós não estejamos isolados e que façamos parte de outros movimentos. É importante que o mundo seja partilhado por todos nós escritores e músicos, e é importante também que nós nos partilhemos. E se é verdade que nós também fazemos parte da CIESART, como fazemos parte do Early Poetry Movement, como fazemos parte de outros movimentos, dizer-vos também que acabamos de criar em Portugal, com sede em Portugal, mas que se espalhará pelo mundo, a União Mundial de Escritores e Artistas, e que é um movimento que nasce na língua portuguesa, portanto, como nós que o criamos, eu e a Isilda, e agora estamos a distribuir o movimento por todo o mundo e por todos os amigos, e será a língua portuguesa que ganhará, mas ganharemos todas as outras línguas também, pela partilha que nós fazemos.
É por essa razão que participamos em festivais em todo o mundo e agora começamos a fazê-lo também de uma forma presencial. Foi o que aconteceu na semana passada na Grécia, onde estivemos no Festival Aristóteles e com escritores de mais 13 países e onde a Isilda acabou por vencer o primeiro prémio de poesia, o prémio Ouro, Aristóteles Ouro, com a sua poesia. E, portanto, ficamos todos honrados e todos contentes por ela também. Não é assim, Isilda? É verdade, é verdade. Olá, Beatriz. Olá, minha Brasil. Sinto um carinho especial pelo Brasil, até porque a minha mãe era brasileira, de Niterói. Veio de pequenina para Portugal, casou com um português e estou aqui hoje. E, portanto, eu estou muito feliz, realmente, por ter recebido o prémio. Foi uma verdadeira surpresa para mim. Eu enviei antecipadamente 5 poemas com o tema a Grécia. E eu, como tenho por costume escrever muito sobre a mitologia grega, tinha vários poemas e não foi difícil enviar sempre. E, portanto, acabei por receber o primeiro prémio. Portanto, existirão 3, de bronze, prata e ouro, e o primeiro. Já agora dizer Parabéns, se não parabéns. te importa, Obrigada. já agora dizer, Isilda, que o terceiro prémio foi para um escritor do Kurdistão, que vive na Alemanha, e o segundo prémio foi para um escritor americano de Boston, Bob Wheeler, e tu recebeste o primeiro prémio. Mas dizer também que esqueci-me de dar este abraço especial para o Brasil, porque se a Isilda, a mãe, nasceu no Brasil, a verdade é que o meu avô morreu no Brasil e uma grande parte da minha família também está espalhada por Rio de Janeiro, por São Paulo e por Rio Grande do Sul. Portanto, somos os dois gratos escritores da língua portuguesa espalhada no mundo e também com uma costela muito grande aí no Brasil. Somos irmãos, não é? E eu queria aproveitar e pedir para vocês, para que vocês falassem aqui para o nosso público, para os alunos, para o público em geral, 200 anos de independência do Brasil, comemoramos agora no dia 7, e a história vem sendo contada, está sendo recontada, está sendo revisitada, e é muito importante que isso seja feito, né? Não só desse lado, como do lado de lá também. E eu queria... E agora é feita uma nova ponte, né? Estamos fazendo novas pontes, novas trocas, que são as trocas culturais, as trocas sensíveis, das nossas histórias que são tão próximas, né? A nossa história está intimamente ligada à história de Portugal. E eu queria que vocês dissessem para o nosso público como vocês veem o Brasil, como vocês veem o nosso país, como vocês veem a nossa gente. Porque eu fui muito bem recebida por vocês aí. Né, tive a oportunidade de participar dos eventos de vocês, das tertúlias literárias, e vou publicar um livro esse ano em Portugal, e a gente sente esse calor, né, essa proximidade. Eu queria que vocês falassem agora para o nosso público como vocês veem o Brasil. Né, porque muitos aqui, estamos em busca da nossa identidade, né? Então é importante ter esse retorno também. Queres começar, Isilda? Sim, e eu vejo o Brasil não como um irmão de Portugal. No meu caso, eu vejo-me como filha também do Brasil. Eu tenho sangue brasileiro nas minhas veias, corre nas minhas veias a vossa paixão, o vosso fogo, o vosso calor. Portanto, sinto-me completamente brasileira. Que bom, olha, se é verdade que a Isilda se sente brasileira, eu sinto-me quase universalista. Eu costumo brincar com a minha origem, dizendo que nasci em Portugal, fui crescer a Moçambique e hoje, mesmo estando em Portugal, vivo pelo mundo. E a verdade é que a literatura é talvez uma das coisas que
pode fazer essa união universal. Há muitos amigos escritores que falam que a língua principal é a inglesa, a língua espanhola é a principal, e eu costumo dizer que eu não quero que a língua portuguesa seja a principal. Quero que seja a principal nas terras que falam português, mas quero que seja a segunda ou a terceira, quem sabe, em todo o mundo. E se for assim, será a primeira, com certeza. E muito mais do que a língua, eu penso que é a emoção que nós damos às palavras. A língua portuguesa é muito mais rica do que qualquer uma das outras, porque tem emoção. É a única que tem várias palavras para referir o mesmo sentimento. E é importante nós percebermos que os grandes escritores do Brasil são escritores de língua portuguesa, como os grandes escritores de Portugal também viajaram pelo mundo inteiro com as suas palavras. Dizer-vos que me recordo, por exemplo, de Machado de Assis, Drummond de Andrade, porque não de Cecília Meirelles, ou de Clarice Lispector, mas lembraríamos também Mário Quintana, Guimarães Rosa e, claro, Chico Buarque. Eu diria que se um dia houver um trovador que tenha de ganhar um prémio Nobel de literatura, como aconteceu com o Bob Dylan, será o Chico, porque o Chico Buarque levou a nossa cultura através da escrita e através das cantigas. E, portanto, mais uma vez, é a emoção da língua portuguesa que consegue correr o mundo. Isso é muito bonito. Penso que é o grande abraço que os nossos dois povos têm de dar e mostrar ao mundo, é a emoção que nós temos para distribuir. Um grande abraço através da língua, né? Que partilhamos o mesmo idioma. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Álvaro, falando de música, então concordo plenamente com você. Acho que o Chico deveria sim ganhar o Nobel. Se tiver outro Nobel aí na área da música, o Chico deveria ganhar. Ele é brilhante. E muito bom ouvir você, né, enumerando aí as referências, né, de escritores brasileiros. Vocês verem a importância que os nossos escritores têm lá fora, né, como a Cecília Meirelles, o Chico, a Clarice, né, Clarice ucraniana, mas crescida, radicada no Brasil. Isso. Mas cresceu no Recife, né? A Clarice Lispector cresceu no Recife. E olha, uma grande parte deles tem uma afinidade muito grande com aquilo que eu penso e sonho na música e na língua portuguesa, que é ter o mar por perto. Que é ter um? Normalmente o mar faz esta união entre nós todos. O mar é o Atlântico, é verdade, é verdade. Engraçado, quando eu cheguei em Portugal, eu tive essa mesma sensação, assim, que o mar é uma coisa em comum, né? Então cada um de um lado. Isso, essa nostalgia, né? Carregamos esse balanço dentro de nós. Álvaro, eu vou pedir para você tocar alguma coisa para a gente, cantar alguma coisa para a gente. Olha, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir, direto de Portugal, o querido poeta e musicista Álvaro cantando para vocês. E eu vou pedir que vocês, se tiverem alguma pergunta para eles, tá bom? Ou para eles diretamente, ou sobre Portugal, fiquem à vontade, tá bom? Olha, o que é que achas de recordarmos exatamente Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque, tá bom, né, gente? Talvez a sua maior canção no mundo. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos. Eu estava à toa na avenida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida pediu-se da dor para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o barulheiro que contava vantagem parou, e a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir a passagem.
A moça triste que vivia calada surgiu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Eu tava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente suspira, despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, e cada canto uma dor. Depois de a banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Ora está aqui igual a moda de Portugal. Obrigada, Álvaro. Pessoal que curtindo. Álvaro, eu vou pedir da próxima música para você aumentar um pouquinho o teu violão para a gente ouvir melhor, tá bom? Um pouquinho mais Ok. alto, estava baixinho. Sim, sim. E a impressão minha ou você estava com sotaque aí? Estava cantando em português Estava do estava Brasil? mesmo com o Estava. sotaque Isso é do muito bom. Brasil. Olha só como muda quando cantamos. Muito bom, muito bom. E Ainda vamos bem. ver se alguém tem alguma pergunta aqui para ele, gente? Sobre Portugal, sobre a literatura portuguesa, alguma curiosidade, fiquem à vontade. A nossa querida Zilda saiu do link, não sei se o link dela caiu. Quem que gosta de poesia, gente? Sim? Tem algum autor preferido, seu? Não tem um preferido? Álvaro aí o microfone. Sou eu. É o Álvaro Maia, pronto. É o mais novo preferido. Você consegue vê-los, Álvaro? Consegue ver o público aqui? Não vejo, mas ouço. Ah, tá, pena. É tão bonito isso de dar esse abraço, né? Bom, em homenagem à nossa querida Isilda, que caiu o link dela, eu vou ler um poema dela. A Isilda Nunes me mandou um poema. Aqui tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, Álvaro, só um minutinho. Alô, alô? Olá, tudo bem? Não é uma pergunta sobre o cantor em si, mas tipo, como é que é em Portugal? Como é que é? Como é que é aí em Portugal? Em que sentido? O quê? Estilo de cultura. O tipo de literatura, Escultura, música? Isso. Então, Ok. Álvaro. Eu posso dizer que as artes em Portugal são normalmente o parente pobre do resto da vida portuguesa. Se calhar como no Brasil também. O pessoal pensa mais em praia, pensa mais em discoteca do que propriamente em poesia, ou em escultura, ou em pintura. Mas graças às novas tecnologias, eu penso que estamos também mais à frente neste momento. Já conseguimos que a literatura e a poesia venham para a rua, se façam eventos na rua, ao ar livre, em grandes espaços, auditórios fechados também. E a verdade é que também cada vez há mais gente a escrever e cada vez há mais gente a pintar e a fazer esculturas. E isso penso que só é possível porque a juventude, que às vezes está de costas voltadas para estas coisas, começa hoje também a encontrar na cultura, na escrita, na pintura, começa a encontrar um desafio também. Dizer também que a música
ajuda a que a poesia siga um caminho mais largo e chegue a mais gente também. Daí que é importante que homens como o Chico, de homens em Portugal como outros cantores, como o Rui Veloso, como, sei lá, cantar, por exemplo, Marisa, que têm levado a música e a poesia também ao encontro da juventude, e isso é muito importante. Mas quem pode falar da pintura é a Isilda, que pinta muito A bem. Isilda é artista plástica, como eu falei, né? E, gente, não podemos esquecer do grande patrimônio da música portuguesa, que é o fado, né, gente? Vocês devem conhecer Claro, claro Portugal. que sim. Claro que sim. Claro. Vocês, claro, né? Alguém aqui conhece, sabe o que é fado? Álvaro, explica pra gente rapidamente, assim, como surgiu o fado. Eu, quando morei em Portugal, até a metade desse ano eu estava morando em Portugal, né? E ali entre o Tejo e a praia, e eu tive a impressão de que o fado surgiu aquelas mulheres que viam, né, os seus homens partirem nas vielas de Alfama, e as mulheres que viam os seus homens partirem e se cobriam de preto. Então tem uma melancolia, tem uma dor assim, né, transformada em beleza. Então, eu morava ali em Alfama e você o fado via... é sentimento. É, sentimento puro, né? E muito Exatamente. muito doído, né? Fala pra gente, porque é isso mesmo, olha, Álvaro, eu posso disso? dizer, posso contar uma relação que encontramos na Grécia, porque o fado é próprio de Portugal, mas o fado é uma espécie de evolução também da música árabe que viveu em Portugal antes de existir Portugal e que também tem uma certa parecença com a música de folk da Grécia. E a única diferença que nós encontramos nessa música é que ao cantar a música de fado, nós conseguimos colocar mais emoção, conseguimos sentir a saudade das palavras com a saudade do sentimento. E isso acaba por ser muito importante para o fado. Mas olha, se calhar nada melhor do que cantar-te um fado que mostre o que é o fado. O que achas? Eu acho ótimo. Acho que tem mais uma pergunta ali, é isso? Tem mais uma pergunta? E aí, Álvaro, tem mais uma pergunta para você e a gente vai para o fado. Por favor. Ok. Meus queridos amigos portugueses, meu nome é Paulo, sou professor de Geografia aqui em Poços de Caldas. E eu gostaria de saber de vocês qual é a participação da Ana Moura, da Carminho e também do José Afonso, não é, na Revolução de Abril, com relação e também falar o fado de Amália Rodrigues, e que vocês falassem um pouquinho a respeito da participação do fado de Amália Rodrigues na literatura, não é? Do José Afonso, da Revolução de Abril, da Carminha e da Ana Moura, que são cantores mais recentes portugueses e que já estiveram algumas vezes aqui ao Brasil. Por gentileza, pode falar. Olha, dizer-te que a Ana Moura, Marisa e outros novos nomes do fado, acho que tem sido muito importante para divulgar a poesia portuguesa e para levar a poesia portuguesa ao mundo. Mas é verdade que quando falamos de nomes como Amália Rodrigues ou Zeca Afonso, estamos a falar muito mais do que da música ou do fado. Estamos a falar de vida, estamos a falar da consciência de um povo. Dizer que quando Amália cantava, por exemplo, a gaivota, e nós sentíamos que voávamos nas palavras dela por todo o mundo, levando a nossa harmonia e a nossa poesia junto connosco ao mundo. Quando falamos de Zeca Afonso, falamos do momento talvez mais importante da história dos últimos 200 anos em Portugal. E dizer-vos que Zeca Afonso escreveu canções proibidas, escreveu canções que não era possível ouvir antes do 25 de Abril e que hoje, felizmente, se podem ouvir. Eu posso falar um pouco à vontade do Zeca Afonso, porque ainda hoje canto muitas canções do Zeca
Eu que fui também conhecido dele e, portanto, tive a oportunidade magnífica de um dia estar em palco com ele, um dia, por várias vezes, mas num dia especial, porque foi aí que eu senti que podia fazer da canção qualquer coisa também na minha vida. E ainda hoje canto Zeca, porque sou um bocadinho também do mesmo género, sou um trovador. E o trovador canta qualquer poema que lhe cai nas mãos. O Zeca fazia assim. Eu vou ter a oportunidade daqui a pouco, quando a Beatriz e a Isilda lerem um poema meu, o poema acaba exatamente com o nome de um outro poema que era de Sofia de Melo Brainer e que foi cantado por Francisco Fanhais, por Zeca Afonso e tantos outros dos cantores de Abril. E por essa canção, eu, há muitos anos, acabei por passar uma noite, não foi na cadeia, mas a ser interrogado pela polícia por causa dessa canção que vocês vão ouvir mais daqui a pouco. Perfeito, obrigada, Álvaro. Vamos então ao fado, por Ao favor. fado. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu disse naquela hora e disse que não sabia, mas vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, cantoraria, cantorofia, choram guitarras, amor, ciúme, cinzas e luto, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e teres-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fala-me também do fado. E o fado que é meu castigo só nasceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mais do que não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras guisadas, moraria, cantam rufia, choram guitarras, amor, ciúme, cinzas e lume, e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Ararai, 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 ararai. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. E assim fomos ao fado, biografia do fado, exatamente. Querido Muito Álvaro, obrigado. olha, fiquei com o coração aqui cheio de saudade. Aliás, saudade que só nossa língua conhece, não é? Coisa boa. Claro. Eu vou ler agora um poema da Isilda. Isilda, uma poeta incrível, tão sensível e tão traduzida, né, Isilda? Acho que isso é uma coisa tão bonita, assim, que tem a ver muito com a tua alma, assim. Ela é tão generosa, ela expande, e aí ela não cabe só na língua portuguesa, né? E ela vai para vários... Eu vi uma vez você postando uma poesia tua que foi traduzida para o árabe, não é? E eu fiquei encantada e muito curiosa com essa tradução. Mas vamos lá, eu vou ler um poema da Isilda que se chama No Eterno Retorno, o Verbo.
À sombra do silêncio, esfumaçam-se sonhos, dissolvem-se quimeras. Moribunda, a cidade não urge a esperança no tricotar dos dias. Olvidada a fórmula para adentrar o céu. Hades joga as escondidas nas ruelas, onde os espectros vagueiam. Na esquina dúbia do futuro, Deméter em vão implora a Perséfone. A morte graceja, a vida esvai-se. A sombra do silêncio, alheio à dor da cidade, criador e criação em união simbiótica. A evasão da humanidade, a incorporação do divino no poder de tocar o céu. A arte exudada exulta a redenção. Na ponta da pena o devir, no eterno retorno, o verbo. Muito lindo, Isilda, esse teu poema. Muito lindo, lindo, né, gente? E me fala um pouco desse poema, como ele surgiu para você. E me fala como foi ganhar esse prêmio aí na Grécia. E assim, os poemas para mim vêm de uma forma um bocadinho singular. É como eu entrasse num canto meu, um sacrário, como se eu me esvaísse de mim e incorporasse uma energia que não é minha, entendes? Eu penso que tu entendes, eu sou muito intuitiva, eu entro facilmente em estados alterados de consciência e encho-me de palavras, de inspiração. Eu não te sei explicar bem como acontece, porque muitas vezes eu escrevo poemas inconscientemente. Parece que estou a dormir. E quando desperto, penso, como é que isto surgiu? Entendes? É um bocadinho isso. A minha forma de Compreendo. escrever é peculiar. Acho que estamos todos a serviço, né, dessa grande sensibilidade que paira. E aí vamos colhendo, né, cada um a seu modo, nas artes plásticas, na Sim. música, né? Sim, sim, E sim, sim, porque eu acho isso é que muito bom. as palavras estão no inconsciente coletivo e É, nós sim, e nós temos o poder de ir buscá-las a esses registros acásticos, entendes? Viajando, nós conseguimos fazer isso. Acho que faz parte da natureza humana. isso. Uns conseguem mais facilmente, outros menos facilmente, mas essa viagem para mim é muito natural. Faz parte da natureza humana. E eu queria dizer, por exemplo, o livro que eu vou lançar em Portugal, em breve, esse ano ainda, fala sobre muito período da pandemia, né? E foi que eu vi a importância da arte, porque eu pensei, bom, em breve teremos, né, dados históricos sobre a pandemia, número de mortos, quem desenvolveu a vacina, mas é a literatura, é a poesia quem vai fazer a arqueologia do sentir humano, né? E é esse o nosso trabalho, de traduzir, né, de interpretar, de tocar e de compartilhar o sentimento humano, um sentimento coletivo. Por isso que é de extrema importância, né? A história conta os acontecimentos, os fatos, e nós contamos como a humanidade se sentiu durante aquele período, né? Isilda, eu queria te pedir para me dar a honra de ler um poema meu, que eu te mandei. Aí depois a gente vai para Sim, o do Álvaro. Se alguém será mais uma tiver uma honra. pergunta, por favor, é só levantar a mão, tá bom? E aí a gente leva o microfone até vocês, tá bom? Fica à vontade, Zilda, quando você quiser. Sim, falo a essa terra, falo do azul escandaloso do seu céu, de suas ruas estreitas, suas janelas coloridas e o modo com que os olhos dos seus homens pousam sobre a minha pele. Falo dos dias quentes, dos passos lentos das senhoras vestidas de negro, das suas praias, de suas raivas, alegrias e tristezas, porque é tão bem humana essa terra. Falo da aspereza da sua língua, da inquebrável formalidade da sua gramática, de seus modos e convicções. E como nos contentamos com as mínimas e ridículas satisfações cotidianas. O preço do pão,
o azeite farto, o presidente de voz mansa na TV à hora do almoço. Lhe digo que me surpreendo todos os dias e que ainda não possuo sobre ela um veredito. Se é boa ou má, se me acolhe, se me repele, se parto, se permaneço, tudo o que sei é que passo. Não é fácil passar. Não é fácil passar. Lindo Obrigada, poema. querida. Essa Parabéns, é a minha Beatriz. observação, né, nas minhas andanças como estrangeira, né, como estrangeira. E contem para mim também, Álvaro e Zilda fazem parte também de vários movimentos, né, da lusofonia, países como Moçambique, não é? O nosso querido Delmar, né, do CEND, que é o Círculo de Escritores Moçambicanos, né, no diáspora, e que o que eu pude, a oportunidade que eu tive de trocar com todos esses escritores, né, e uma escrita tão forte, tão bonita, tão contundente, assim, de países, né, que foram colônia, né, quer dizer, há pouco tempo, faz pouco tempo, né, que eles foram independentes e ainda sofrendo, assim, alguns países ainda passando pelos percalços, né, de guerras civis. Então, a poesia que sai disso é muito bonita, assim, é muito forte. Eu fiquei muito tocada, né, por toda a produção poética, literária desses países, assim. Olha, se me permites interromper, eu diria que este tempo da pandemia serviu também para isso, para nos mostrar e mostrar ao mundo que a poesia salva e a poesia revoluciona, porque desde sempre na história da humanidade não haveria evolução, não haveria revoltas bem-sucedidas se não fossem os poetas. Atrás de qualquer revolução que fez andar o mundo, houve sempre um poema e um poeta, uma canção, um hino. E tudo isso mostra que a importância das palavras quando são sentimento. E a poesia tem essa vantagem. As palavras são melodia, são música e são sentimento também, são coração. E por isso, esta altura de crise que nós passamos, crise pandémica mundial, também nos mostrou, porque nós, através das novas tecnologias, abraçamos o mundo todo e mostramos caminhos ao mundo e partilhamos caminhos com o mundo. E por isso eu dizer que a poesia salva, cada vez mais. Poesia salva, sim, a arte salva. Alguém tem alguma pergunta para os nossos convidados? Aqui, obrigada. Estou tão feliz de ter vocês aqui, tão bom. Nós também. Muito bom, as nossas tardes, as nossas tertúlias literárias em Portugal, muito bom. Vamos lá, a nossa pergunta, por favor. Boa tarde, eu gostaria de perguntar como que eles acham que a história transforma a arte e a literatura. Olha, da minha parte, eu acho que a história não transforma a arte. Eu acho que a arte é que transforma a história. Ou seja, a história fica marcada por aquilo que os artistas vão fazendo na vida. E a história vai evoluindo por causa da arte. Vai encontrando novos caminhos, vai encontrando novas gentes e novos agentes de evolução. E, portanto, acho que o importante realmente é nós sentirmos. É como aquela canção inglesa do Rod Stewart, Feelings. Portanto, aliás, não é inglesa, agora meti água, não é inglesa nada, mas o Feelings é realmente uma canção lindíssima, cuja letra nos faz sentir aquilo que a história nos vai mostrando. E, no fundo, estamos nós a fazer história também. Muito bem. Aqui mais uma Eu pergunta. subscrevo literalmente as palavras do Álvaro, porque eu acho que a literatura faz história, faz a história. O poeta, o escritor, é um profeta muitas vezes. Ele consegue captar as mensagens desse inconsciente coletivo e colocá-las em palavras, colocá-las na pintura, na escultura. E as coisas acontecem.
Eu acho que nós fazemos história. Todos os poetas, todos os artistas fazem história. Todos nós temos criatividade dentro de nós. Todos nós somos capazes de fazer a história, de escrevê-la Concordo. e reescrevê-la. E reescrevê-la, concordo, dizendo que muitas vezes é a expressão do coletivo que, enquanto você está vivendo, você nem se dá conta, né? Talvez o É poeta, o verdade. artista, ele tem essa sensibilidade, ele vai um pouquinho, chega um pouquinho antes e vai traduzindo aquilo, né? E eu acredito sim Quase que como na velocidade da luz. isso é maravilhoso, é um tormento também, mas é maravilhoso, né? Esse ofício. Vamos lá, então, uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria direcionar para a Isilda, né, que é uma poeta assim, muito potente. Meu nome é Vanessa Raton, sou escritora, sou poeta também. E queria te fazer uma pergunta, assim, se aí em Portugal também há, de certa forma, uma discriminação, digamos assim, como se fosse um tanto quanto uma poesia menor, a autoria feminina, ou se é tão respeitada quanto é a voz masculina. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se você conhece o Movimento Nacional de Mulheres Escritoras, que é o Mulherio das Letras, e que ganhou o Brasil todo e que tem aí em Portugal também, com a Adriana Mairink, né? Então, se você conhece esse movimento, que eu faço parte aqui também, e aí quero... Então, para abrir para você falar, complementar a tua fala, que eu gostei muito sobre a cultura, a arte, que a gente tem 3 maneiras de conhecer uma sociedade, um povo, né? Através do que eles falam deles mesmos, através do que os outros historiadores falam daquele povo, com aquele viés, né? E através da sua arte, que eu acho que é a mais verdadeira. O que você pensa disso? Estou completamente de acordo. Em relação às mulheres, eu penso que cada vez mais as mulheres estão ocupando o seu verdadeiro trono, porque elas foram completamente destronadas. Nestes últimos 2000 anos, que foi um regime muito patriarcal. O homem foi muito importante e a mulher foi posta para segundo plano. Neste momento, eu penso que a mulher está a reconquistar o seu verdadeiro lugar. A voz da mulher está-se a tornar muito mais nítida, está a recortar esse silêncio de muitos anos em que a voz da mulher foi repudiada. A mulher não poderia ocupar um espaço maior, era um espaço sempre menor. Hoje não. Hoje eu sinto que a mulher é forte. A mulher empodera-se. Há poder na própria mulher e a mulher grita bem alto. Olha, se me permites completar aqui, mesmo sendo homem, a pergunta sendo para a mulher, eu diria que a grande vitória, a grande força da mulher dos últimos anos foi conseguir obrigar os homens a reconhecer que também eles têm uma grande parte feminina e que têm de ser respeitada. E quando os homens percebem que também eles são mulheres, então as coisas começam a ficar equilibradas. E essa foi a grande conquista da mulher, foi fazer com que os homens olhassem para eles e descobrissem a mulher que também têm neles. Sim, porque eu acho que todos nós temos uma parte feminina e masculina. Todos nós. Exato. E isso é muito importante. Vanessa, muito obrigada. Estava na pauta aqui falar do Mulherio das Letras, viu? Muito feliz com a sua presença. Obrigada mesmo. E que é São muito nossos amigos também. Isilda, é um movimento muito bonito que você conhece, que tem em Portugal. Sim, Infelizmente, exato. enquanto morava lá, não consegui participar por causa da pandemia, de nenhum encontro lá do Mulherio das Letras de Portugal, mas é um movimento muito bonito. Eu mesma Têm participado em eventos nossos também. Isso, é importante. Não, e eu, enquanto estava em Portugal, em Lisboa, eu tive a oportunidade de uma pessoa do movimento daqui do Brasil que lançou 2 livros meus aqui no Brasil. Então, fez toda a divulgação, fez lives comigo, quer dizer, enquanto eu não podia estar presente, ela foi a minha voz, né? Então, as mulheres realmente unidas, que foi a Sil Schmidt, e maravilhosa. E nós temos aqui a Biblioteca Centenário, aqui do lado da Urca,
e temos uma estante só de autoras femininas, uma estante do Mulherio das Letras, não é? Com o selo, cada livro leva o selo da Mulherio das Letras, deixamos cada uma lá os nossos livros, então, quando alguém entra na biblioteca, pode ver lá, tem uma estante só de autoras femininas. E eu quero lembrar da Sofia de Mello, né, que foi uma poetisa maravilhosa, política, né, com uma força política imensa, né, com uma escrita potente, assim, né, quando, na época, não havia tanto espaço assim, não é? Alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Aos nossos queridos. Aqui. Que bom, né? A pessoa participando, eu fico tão feliz. A pergunta para o Álvaro, eu gostaria de saber se Fernando Pessoa teve lá alguma influência na tua poesia, na tua literatura, tanto para você quanto Isilda. Qual a importância de Fernando Pessoa hoje na literatura portuguesa? E se existe hoje em Portugal algum escritor brasileiro que hoje, digamos assim, influencia, não é, a poesia e a literatura portuguesa? Eu gostaria de citar, por exemplo, que nós temos no Brasil um escritor fantástico, não é, da década de 50, 40, Guimarães Rosa. Drummond de Andrade. Guimarães Rosa, não é? Guimarães Rosa, sim. Exato, e eu gostaria de saber qual a influência desses escritores brasileiros, não é? Na Oswald de Andrade, por exemplo, a Semana de Arte de 22, São Paulo. Eu gostaria se esses escritores têm uma influência na literatura portuguesa, assim como a gente sabe também que os portugueses tiveram influência na literatura brasileira, não é? Claro. Olha, muito grato por essa questão, porque às vezes há gente que diz que não é influenciado por ninguém, porque não aprendem com ninguém, já nascem ensinados. Há também escritores desses em Portugal. Eu posso dizer que falar de Fernando Pessoa seria mais fácil falar a Isilda, porque a Isilda, inclusive, editou o primeiro livro em Portugal de psicografias de Fernando Pessoa. E, portanto, ela tem uma ligação muito direta, muito grande ao Fernando Pessoa, que às vezes até eu tenho ciúmes dessa ligação. Mas, agora, fora de brincadeira, eu diria que há grandes nomes na literatura portuguesa que os brasileiros descobriram primeiro que nós. E o Fernando Pessoa é um dos casos, porque a verdadeira dimensão de Fernando Pessoa foi primeiro conhecida no Brasil e depois em Portugal. Conhecíamos o Fernando Pessoa que o governo deixava ser conhecido. E depois que Fernando Pessoa viajava nos livros do Brasil para Portugal, começávamos a conhecer um outro Fernando Pessoa. Mas eu diria que teríamos de ser influenciados por Luís de Camões, por Fernando Pessoa, muito mais ainda, e se calhar por Saramago também, o nosso Nobel da Literatura. Mas, por exemplo, no meu caso, aquele escritor que mais me influenciou é aquele que é, para mim, o mais original dos escritores da língua portuguesa, que é nada mais, nada menos do que Manuel Maria Barbosa de Bocage. O nosso Bocage, que a maioria das pessoas só conhece das anedotas, é, na verdade, um dos grandes classicistas da literatura portuguesa. É um dos grandes poetas líricos da literatura portuguesa, infelizmente muito pouco conhecido na sua totalidade. Mas ele é realmente um poeta conhecido e reconhecido às letras, e pelas letras ele consegue realmente transmitir-nos também nas suas palavras, consegue transmitir-nos esta vida, emoção, que é a raiz da língua portuguesa. Dizer-vos também que relativamente aos poetas brasileiros, eu falei há pouco em vários nomes, nomeadamente da Clarice, da Cecília Meirelles, por exemplo, que eu gosto muito das suas citações, que são importantes, mas não podemos esquecer um Machado de Assis, não podemos esquecer um José de Alencar, que estiveram no princípio da força que a língua portuguesa ganhava já há 200 anos atrás. Dizer-vos também que entre os poetas que hoje já começam a ser lidos em Portugal,
lembro-me de 2 nomes de gente nova, mais novos do que nós, que são o António Prata e a Marta Medeiros, que têm realmente também uma escrita que convoca, uma escrita que nos faz sentir também que essa vida que nós pomos nas palavras é muito mais do que vida, porque é sentimento, porque é história, porque é tudo isso. E, portanto, temos de nos lembrar. Mas depois, para mim, de uma forma especial, tenho que lembrar do Chico Buarque e tenho de lembrar de algumas das cantigas que ele escreveu, de alguns poemas que são perfeitamente revolucionários também, como o nosso Zeca Afonso. E quando falamos, por exemplo, como dizia há pouco a Beatriz, esse grande nome da literatura, a Sofia de Melbrenner, que realmente foi uma das primeiras mulheres de força na escrita portuguesa, e realmente é um nome que a mim estará sempre ligado na vida pela canção que eu daqui a pouco irei cantar e por aquilo que representa para nós e para os portugueses e para o mundo esse poema da Sofia de Melbrenner. Muito bem. E você sabe Não sei que se... Respondeu a sua pergunta? Sim? Sim, respondeu. E sabe que a Sofia tem um poema lindo, né? Que eu lembro um trechinho onde ela fala desse momento político de Portugal e que ela termina o poema, ela diz: perdoai o Senhor, porque eles sabem o que fazem. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Lindo, lindo. Eu vou ler um poema aqui do Álvaro, que eu estou curiosa para ele me contar sobre esse poema, e aí, o jeito que ele acaba, você falou que você vai falar também, vai cantar uma música para a gente, né, Álvaro? Vamos dividir a leitura, não é, Isilda? Eu começo e você termina, e vamos desmembrar o Álvaro, a alma do Álvaro Maia. Vamos lá. Ressuscito em mim novas palavras, num tropeço contínuo. Ouço impactante o som dos ventos, turbilhões de credos em confronto, oram em uivos sem cor. As luas excitam-se em bailados comuns, os astros assistem em anéis de fumo, a Babel de seres translúcidos. Soa a uma manifestação de revolta. Os mares agitam-se em ondas de éter, e das profundezas da terra, as crateras de silêncios emergem em luz. São ligações longínquas que atravessam portais de conhecimento, trazem a luz, partilham palavras, rasgam caminhos. E nós, como diz Sofia, vemos, ouvimos e lemos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, relatórios da fome, caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne da criança. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar. Da África e do Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos
podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Álvaro, e de extrema importância, né? Eu estava lendo aqui que essa música foi proibida antes do 25 de abril. Exatamente. Né? E quando você falou que você mesmo foi interrogado várias vezes, e a gente lembra... Tinha 9 anos, tinha 9 anos de idade, em setembro de 1969, eu e mais 3 amigos da mesma idade cantamos esta música, e quando acabamos de cantar, tínhamos a polícia política à nossa espera e à procura dos nossos pais para saber como é que eu tinha aprendido esta música. Esse terror, né, que é o do militarismo, assim, que basicamente se você sente uma coisa e quer expressar essa coisa, alguém vai te dizer que você não pode. Você não pode sentir o que você está sentindo, você não pode expressar o que você está sentindo, e você vai ser punido por isso. Então a gente precisa refletir muito, não é, Álvaro, sobre esses novos tempos. É verdade. Onde... E a Sofia escreveu isso como ninguém. Isso, a Sofia era maravilhosa e tá aí, e era um protesto, né, corajoso na época, né, não podia nem se cantar, imagina escrever isso. Exato. E então, em tempos, né, atuais, onde as memórias vão se apagando e as pessoas vão achando normal certas atrocidades, né, e vão revisitando certos costumes, certas né, manias, digamos assim, de autoritarismo, né? Então é muito importante essa reflexão da liberdade acima de tudo, a liberdade de expressão. Isso é muito importante. Nós não vivemos, nós não sobrevivemos se não pudermos nos expressar. Alguém tem mais alguma pergunta para os nossos convidados? Álvaro, tem mais... Isilda, você quer ler mais alguma coisa? Álvaro, você tinha um poema seu para ler, não é? Posso ler, sim? Pode, sim, por favor. Então, do mesmo livro de que leram as duas, o outro poema, Ressuscito em mim novas palavras, um outro poema desse mesmo livro que se chama, já agora mostrá-lo, chama-se Purgatório, Território de Indiferença. E já está traduzido em espanhol e em inglês também, e portanto à disposição dos nossos leitores destas outras línguas também. E então eu escrevi assim: as palavras povoam os mares da imaginação. São como peças de um puzzle. Navegam à procura do seu espaço, escolhendo o seu quadrado numa página sem rumo. As palavras são bastas vezes animais não extintos, mas moribundos. Desenhos de metáforas desordenadas, em que a linguagem se desconstrói. As palavras por vezes são projéteis que procuram alvos invisíveis, quais mísseis teleguiados em busca de fontes de energia. Atraem dor e semeiam a morte. As palavras são ideias, sensações. As palavras são apenas palavras, disse. Isilda, você tem mais alguma coisa para ler para a gente, ou que você queira compartilhar conosco? Só um momento, vou buscar. Fica à vontade. Álvaro, quer cantar mais alguma coisa para a gente? Olha, posso cantar um poema meu que conta, no fundo, a minha história. Por favor. Sou um contador de histórias, trovador de poetas de rua. Em mim ficam as memórias de cantigas ao sol e à lua, de cantigas ao sol e à lua,
Em mim ficam as memórias, trovador de poetas de rua, sou um contador de histórias, canto vidas, vivo histórias, de encantar e de sonhar. Descubro nas minhas memórias outras formas de cantar, outras formas de cantar. Descubro nas minhas memórias de encantar e de sonhar. Canto vidas, vivo histórias, em mim vivem sinas e trovas, cantigas do meu viver. Os meus sonhos são vidas novas que eu faço acontecer. E o que eu faço acontecer, os meus sonhos são vidas novas, cantigas do meu viver. Em mim vivem sinas e trovas, faço da vida cantigas, que sigo cantando a sonhar. Em cada canto, novas vidas, uma nova forma de amar. Uma nova forma de amar. Em cada canto, novas vidas, que sigo cantando a sonhar. Faço da vida cantigas, faço da vida cantigas. E faço da vida cantiga. Faço da vida uma cantiga, é isso. A gente está chegando já para o finalzinho do nosso encontro. Isilda está de volta. Vai ler para a gente alguma coisa. Eu queria agradecer desde já. Antes da gente encerrar com a leitura da Isilda, queria que vocês falassem só um pouquinho como que é a produção literária, assim, porque eu fiquei de abordar também essa curiosidade nossa. Porque eu lembro, a primeira vez que eu cheguei em Lisboa, o primeiro evento literário que eu fui, uma doutora em literatura portuguesa falou: infelizmente, Portugal não publica brasileiros. Ela falou isso. E eu fiquei eu falei, poxa, né, mas por quê? Mas, na verdade, depois eu fui entender que ela queria dizer o quanto é difícil o mercado editorial, né, para você ser publicado. E logo depois eu tive a sorte de conhecer tanta gente boa e estar publicando um livro em Portugal. Mas eu queria que vocês contassem resumidamente assim como é o percalço, né, o processo para quem escreve. Não sei se tem aqui, além da Vanessa, alguém que escreve, que queira escrever, né? E se também enfrentam dificuldades com o mercado editorial, né, o passo a passo, desde de colocar a escrita no papel e levar para alguém ver e publicar, enfim. Olha, eu diria que as dificuldades deverão ser as mesmas em Portugal e no Brasil. Em Portugal tens duas formas de publicar. Ou tens amigos, que é sempre o velho cartão, ou então és muito bom, mas mesmo sendo bom, tu tens de ter hipótese de mostrar o quão bom és. E, portanto, são sempre... Ou então és rico e podes pagar para que te façam todo o trabalho. No meu caso e no caso da Isilda, nós primeiro mostramos ao mundo que éramos capazes de o fazer. E quer eu, quer a Isilda, editamos o nosso primeiro livro à nossa conta. A Isilda fez o trabalho de edição, eu ajudei noutras coisas e ambos lançamos os nossos primeiros livros dessa forma. No fim da apresentação dos nossos livros, nós tínhamos vários editores que queriam editar-nos. Hoje temos amigos em muitas editoras, gente que conhece bem aquilo que nós escrevemos e que estão à disposição para editar. Embora nós ficássemos com o nosso primeiro amor, porque o primeiro amigo que veio ter connosco e que disse: estou aqui para te editar tudo o que quiseres editar, e a Isilda a mesma coisa, foi o que nós fizemos e, portanto, editamos na Seda Publicações, hoje o Gol Livreiros, e é um excelente editor que continua, portanto, a apoiar-nos sempre que a gente precisa de colocar um livro. Temos a certeza que os nossos livros são colocados. No entanto, continuam a chover os convites para mudarmos de editor e para outros editores nos editarem, mas até agora não achamos que fosse necessário e temos feito isso também. Portanto, há dificuldades, às vezes ultrapassam-se com uma palavra amiga, outras vezes com o talento que temos realmente de colocar para que os outros olhem para nós.
Aliás, eu acho que esse é um movimento, né, que acaba acontecendo com a prática dos escritores produzirem, né, os seus próprios livros, né, montarem Aliás, cooperativas. nós uma das coisas que estamos a tentar, com este novo movimento que criamos, a União Mundial de Escritores e Artistas, é criar também, dentro do próprio movimento, uma bolsa de editores que pode ajudar todos aqueles que vão chegando até nós. E vamos criar esse movimento de editores também, essa bolsa de editores, com editores nacionais e com editores estrangeiros também, para que haja a possibilidade de as nossas traduções chegarem aos outros países, chegarem a outras línguas, e eu penso que isso é possível se nós fizermos o trabalho que estamos a fazer de divulgação através deste movimento da UMEA, a União Mundial de Escritores e Artistas. Muito bom. Vamos colocar alguém da Mulherio para fazer parte, viu, desse movimento, para ter Claro que sim, essa troca. claro que É de sim. extrema importância. E tem produções lindíssimas aqui. Claro. Você viu, Alguém quer a perguntar? Vanessa acabou de falar aqui que elas acabaram criando uma editora, né, para publicar essas coletâneas, tudo. Não, criamos uma associação de editores. Não, digo aqui, com o Mulherio das Letras, Álvaro. Ah, O Mulherio sim, das sim, Letras. sim, sim. E eu sei que o Mulherio tem publicações em outros países, né? Na Alemanha, eu fiquei sabendo disso, tem. Muito bom. Isilda, querida, fala um pouquinho para a gente sobre esse universo. O Álvaro explicou mais ou menos porque vocês trabalham juntos, né? Eles são um casal, viu, gente? Sim, sim. Um casal maravilhoso. Eu É uma dupla subscrevo as palavras de Álvaro, não é? Isso. Que nós somos muito fiéis ao nosso editor e não temos tido problemas absolutamente nenhuns para editar e publicar um livro, portanto, estamos bem. Mas sabemos que algumas pessoas o têm. O início, principalmente no início, é difícil. Mas eu penso que agora há uma democratização da cultura, da literatura, e com estes movimentos, isso será muito bom para todos. Eu acho que o mundo vai mudar. Eu Está mudando. tenho muita esperança, sou uma pessoa com fé. Que bom. Nós pensamos que o tempo, a era do ter, está a acabar. E começou agora uma nova era, que é a era do ser. Do ser. E, portanto, penso que tudo isso nos vai ajudar a ser. Do ser, vamos para a era do sentir, né? Do só Exatamente. sentir. Vai ser mais bonito ainda. Também. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, esse abraço tão gostoso do outro lado do Atlântico. Vocês me receberam tão bem quando eu fui tão bem acolhida, né? Não me faltou poesia, não me faltou rostos amigos enquanto eu estava aí meio que exilada, né, no período da pandemia, esses quase 3 anos de Portugal. E muito bom ver vocês. Queira Deus, no próximo ano, vocês estejam aqui presencialmente para participar aqui no palco e também para trocar lá fora com tanta gente interessante que tem aqui nessa cidade tão linda e nesse evento que é de extrema importância aqui para a região. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado nós também. E aquele abraço que vai daqui, desde este canto no norte de Portugal, para esse país irmão, para esse povo irmão do Brasil. O nosso abraço, um abraço sem tempo, um abraço de coração, é aquilo que nós enviamos. Gostava de deixar aqui o último postal cantado, não sei se vai ser possível. Sim, eu vou pedir para a Isilda ler o poema dela e você vai entrando com a música já para o finalzinho e você termina com a música. Terminamos assim. Obrigada. Muito bem. E o mundo? Na curva da história, a humanidade derrapa. Rubra cinza infeta o futuro. No estertor da utopia se aguam choros em vozes amordaçadas. E a paz, forjada a fogo e sal, esvai-se em jazidas comuns. O arauto da morte simula trair o oráculo do suposto alvorecer. E o mundo agoniza na complexidade do parto. Obrigada. Um beijo, meus queridos. Já foi cantada em mais de 120 países. Já foi cantada em variadíssimas línguas. Ainda no domingo passado
terminávamos o Festival de Literatura na Grécia com toda a gente cantando esta canção. E é uma canção de amigo, é uma canção de amizade. Ser amigo é dar o coração. Ser amigo é ser capaz de amar. Ser amigo é ser fonte de ilusão. É um coração ao coração abraçar. Ser amigo é amar, é dar a mão. Ser amigo é de tudo ser capaz. Ser amigo é criar a ilusão de que a amizade é uma fonte de paz. E há sempre uma linguagem universal. Podem cantar todos aí também. Larará, 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 ser amigo é ser verdadeiro. Ser amigo é saber ajudar. Ser amigo é ser pessoa, é ser inteiro. É ser capaz de a toda a hora amar. Eu quero ouvir. Ser amigo é ser capaz de amar. Ser amigo é um coração ao coração abraçar. Boa tarde a todos, um grande abraço. Até terra espero tudo. Tudo bom. Grande tudo bom. abraço a Mares, meus queridos. Deus abençoe. Um grande beijo. Até a próxima. E parabéns pelos Até à 200 próxima. anos. Grande abraço de luz. Quando o meu abraço é grande, o mundo torna-se pequeno. É verdade, Somos todos Gilda. gotas do mesmo mar. Estamos juntos. Um grande abraço. Gente, muito obrigada. Então, essa foi a mesa luso-brasileira, né? Muito bom falar com os nossos irmãos, né? Portugueses, que tem tanto a nos passar, a nos trazer, não é? Muito obrigada a todos.